e esse seria um marco divisor entre todos os trabalhos que já foram realizados aqui no EBD em questão. Eu, particularmente, hoje à tarde, tive batendo um papo com o meu pastor setorial, aqui nós conversando e ele se inteirando um pouco sobre o grupo, sobre esse trabalho maravilhoso que é feito. E, com certeza, a partir de agora, é um divisor de águas para a ascensão ainda maior do grupo EBD em questão. A proposta, né, que nos foi confiada e até nós levantamos a fim de poder trazer luz aos irmãos, é um tema que hoje nós tanto precisamos. Eu procurei não tanto focar em situações que os meus companheiros tanto já falaram, né? Mas procurar desenvolver alguma coisa um pouco diferente. Então, na verdade, a história, eu não vou, acho que eu não fui muito feliz quando colocar o termo história, mas nós vamos navegar um pouco sobre alguns pontos interessantes do arminianismo. Então, o tema inicial, que é a história da salvação, no prisma arminiano, é como nós, arminianos, podemos tramitar sobre a soterologia, sobre a salvação. Vou começar aqui fazendo uma fala, e, na verdade, acabou não dando tempo, né? O pastor André teve alguns contratempos também, não conseguimos nos falar, e eu não tive tempo, até devido a tantas coisas que fazemos simultaneamente, de transformar em PowerPoint para poder colocar na tela com os irmãos. Mas isso depois vai ficar disponível no canal, inclusive Pentecostais Arminianos também, e que nós vamos estar colocando isso lá. E até porque depois nós vamos ter o livro que vai ser publicado aí para a glória e honra do nome do Senhor. Não? Um texto bem conhecido aqui diz assim, ó, no que diz respeito à certeza ou garantia da salvação, a minha opinião é que é possível que aquele que crê em Jesus Cristo tenha certeza e esteja convencido, se o seu coração não o condenar, de que ele está agora, na realidade, na certeza de que é um filho de Deus. E esta é a graça em Jesus Cristo. Essa citação é feita por Armínio, na Obras de Armínio, volume de número 1, editado pela CPAD em 2015, referente à sua declaração de sentimentos no livro de número 4, sobre a certeza da salvação. Posto isto, nós vamos dar um panorama inicial sobre a doutrina da salvação. A doutrina da salvação é um braço da teologia bíblica ou então sistemática. Né? Ambas tratam da soterologia, palavra formada por dois termos gregos, sotérios, que significa salvação, ou logos, que significa palavra, princípio ou ensino. Essa doutrina bem poderia ser inserida com um outro braço da teologia bíblica e ou sistemática, que é a antropologia. Palavra que no grego antropos, que é ser humano, e logos, razão, que significa pensamento, discurso, estudo. De forma bem direta, a antropologia é a ciência que tem por objetivo o estudo sobre o ser humano e, de forma ainda mais profunda, a soterologia poderia ser reconhecida como a doutrina que estuda a salvação humana ou a doutrina que estuda a necessidade humana da salvação. Logo de princípio, apresentando isto, a grande maioria das pessoas que vão tratar a soterologia focam muito, né, na ação soterológica da salvação, mas não explica o enredo em que envolve a salvação. Para que esta salvação exista, há necessidade de um elemento. O elemento é o homem, né? E a teologia vai tratar com antropologia, o estudo sobre o homem. E aqui eu procurei sintetizar essa necessidade da salvação, ou seja, a doutrina que estuda a necessidade humana da salvação. E essa palavra necessidade, no decorrer da nossa palestra,
ela vai ser muito apropriada para o que nós propomos aqui. Um pano de fundo introdutório para esta reflexão sobre a salvação bíblica, eu tomo a passagem do livro do Gênesis como ponto de partida ilustrativa que envolve o personagem Noé. Eu, pelo menos até agora, não vi nada sobre isso, né? E nós vamos tentar expor aqui. Sendo que Noé e a sua família ilustra de forma clara a doutrina da salvação, que envolve, número um, o chamado divino, né? Sendo Noé a base do chamado, né? Portanto, uma ação exclusiva do Salvador, ou seja, o chamado parte do Salvador para Noé. E o número dois é a cooperação do ser humano, nesse caso, o próprio Noé, no processo salvífico. Além do que, o registro deixado pelo apóstolo Pedro apresenta o claro desejo do Criador em salvar todas, não algumas, mas todas as suas criaturas. Ainda que apenas 8 almas tenham entrado na arca, não se pode duvidar de que Deus certamente nutria ou nutra, aí até os dias de hoje, o desejo de chamar todos quantos quiserem dentro da arca entrar. Este mesmo desejo ainda está disponível a toda a raça humana, mas, assim como nos dias de Noé, poucos os que irão se salvar. Então, lá em 1 de Pedro, capítulo 13, versículo 20, nós vamos ter esse detalhe da salvação. Né? No enredo, no desenvolvimento da salvação, nós temos aí uma doutrina que nós vamos falar aqui, mas antes de abordá-la, nós temos aqui como de fundo o texto de Gênesis, e Gênesis 6, 13, 14, depois Gênesis 7, 1, depois Gênesis 7, 7. Diz assim, e Gênesis 7, 5, diz assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os destruirei como a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, ou concerto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e a mulher dos seus filhos, com ele na arca, por causa da água do dilúvio. Nessa passagem, nós vemos muito, muito claro, né, a chamada da salvação, a construção da salvação por meio da fé. Esta ação, ela é muito importante, porque alguns de uma outra doutrina nos acusam, né, de ter participação, e isso é um processo exclusivo de Deus. Evidentemente que o é, mas eu procurei tomar essa passagem do livro do Gênesis como um pano de fundo para que a gente possa ilustrar a chamada de Deus para a salvação, porque ela só pode partir dele, como foi falado por todos os meus companheiros e amigos de ministério aqui, mas a obediência, a fé por acreditar na palavra chamada de Deus. Então, essa foi a apresentação. A parte de introdução, eu trago aqui um lembrete que já começa-se o plano da salvação naquilo que nós conhecemos como proto-evangelho, que é o Gênesis 3,15. A salvação de tudo é uma promessa feita no Éden. Tá? O seu personagem maior, Deus, por meio do que na teologia conhecemos como proto-evangelho. Nessa passagem, o Senhor, nosso Deus, nos assegura esta bênção e disponibiliza a todos quantos tenham no serviço feito pelo seu Filho no Calvário. Para participar da salvação, não basta crer em Jesus. O ímpio também crê. Né? É necessário crer no sofrimento no Calvário. Esta crença faz com que a pessoa salva passe a viver em sinceridade, verdade, passa a amar o seu próximo, passa a demonstrar a bondade de Deus
Esses e os outros atos são consequência da salvação, como afirma Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo de número 2 e o versículo de número 10. Efésios, deixa eu abrir aqui, 2:10, ele nos diz o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andéssemos nela. Ou seja, o processo de andar, de transitar, de correr pelas boas obras, é um efeito da salvação, uma demonstração física da salvação. Né? Isso mostra que não é pelas obras que nós alcançamos a salvação, mas é mediante a salvação, na fé no sacrifício de Cristo, que as nossas boas obras passam a ter uma sequência e uma solidez maior no conceito bíblico. Por isso que, para entender o proto-evangelho, é necessário entender outras disciplinas teológicas, como, por exemplo, a tipologia e a simbologia. Eu quero falar um pouco sobre isso aqui. Normalmente, a linha calvinista, eles nos acusam muito, principalmente os assembleanos, né, os pentecostais, de simbolizar e de purificar muito essas duas doutrinas bíblicas. Mas elas não só são bíblicas, como são feitas para isso. E eles não podem negar, né, nossos irmãos, né, de que elas sejam uma disciplina teológica e bíblica. Né? Então, tomar a arca como ponto de partida, não só como uma forma de tipologia, mas também de uma simbologia da obra salvífica em Cristo Jesus. Né? No dilúvio, é possível visualizar a arca como símbolo da e para a salvação dos primeiros habitantes da terra antediluviana. Esses habitantes também se tornaram símbolo daqueles que acreditam no plano de Deus para a salvação e daqueles que duvidam do plano de Deus para a própria salvação. Né? Tomando do Gênesis por base, apresentarei a história da salvação para os seres humanos pelo prisma da teologia arminiana. A palavra salvação exerce vários sentidos ao longo das Escrituras. Contudo, neste estudo, ela mostrará a sua aplicabilidade no conceito teológico arminiano, esclarecendo que a iniciativa da salvação, como já dito, parte direta e irrestritamente de Deus, mas os seres humanos têm participação no processo da salvação de forma efetiva. No exemplo salvífico apresentado no Gênesis, nítido e possível de observação que Noé, ao ouvir a ordem, estabeleceu duas verdades sobre a salvação. E isso eu quero enfatizar aqui. Primeiro, ele teve fé, acreditou no que Deus lhe falou. Segundo, estabeleceu sua visão além do que ia acontecer. Isso é muito forte para nós, porque não só pelo ato de fé, como nós vemos e discorremos aí, por todos os processos que já estudamos até aqui pelos nossos amigos e companheiros, a fé é a base, né? Mas, principalmente, estabelecer uma visão além do que ia acontecer. Se nós trouxermos para os dias de hoje, por que muitas das pessoas, ao ouvirem o Evangelho, se recusam, já que ela é uma boa nova de salvação? Será que é por causa de uma ineficiência do Espírito Santo? Certamente que não. Então, esse processo de fé, de acreditar, de ver a salvação como um plano necessário para a sua vida, é algo de quem consegue, pela ajuda e o amparo do Espírito Santo, ver além daquilo que nós conseguimos ver num primeiro momento. Né? Então, focar isso aqui, estabeleceu a sua fé além do que ia acontecer. Naquela época, para Noé, foi o dilúvio. E para nós agora? Né? Aqui tem um detalhe que eu separei, eu achei bem interessante, que é sobre o descanso de Deus. O mundo antediluviano de Noé estava tão corrompido quanto nós. Né? Quando tudo parecia ser sem perspectiva alguma de mudança e de recuperação, Deus entra em cena e diz: entra tu e toda a tua casa na arca. Lá em Gênesis 7:1 ele diz isso. Interessante que a mesma raiz da palavra Shabat é a mesma para a palavra Shevá.
Deus coloca os seus em descanso. 6 dias trabalharás, mas no 7º descansarás. Lá no Êxodo 34, 21, ele diz isso. A questão, então, aqui é, por que Deus mandou que entrassem na arca? Né? A resposta é simples. Porque na arca haveria e ainda há salvação. A segunda questão aqui é, então, quem é ou quem representa a arca que pode possibilitar a salvação? A arca, ela é representada por Jesus, e é salvação. Aliás, o seu nome alude a isso. Tanto que em o Novo Testamento, ele diz, vinde a mim todos que estão cansados, olha, o descanso com o cansaço, né? E oprimidos, e eu vos aliviarei, lá em Mateus 11, 28. Alívio representa a libertação de qualquer coisa opressora, né? Então, a vinda de Jesus, a disponibilidade, Jesus não qualifica alguns eleitos, alguns separados, vocês que foram eleitos e separados, venham a mim. Não, ele vem todos, indistintamente, que estiverem cansados e oprimidos. Então, o cansaço aqui, ele é o contraponto do descanso, né? Se eu estiver em Cristo, eu posso descansar na pessoa de Cristo. A minha salvação está assegurada. O conceito de salvação na Bíblia, eu procurei fazer aqui 3 conceitos. Né? O conceito de salvação é amplo e apresenta variações e interpretações possíveis de aplicabilidade. Contudo, é pretendido nesta obra, nesse trabalho, apresentar os principais pontos que mais se adequam ao estudo soterológico. Primeiro, na Bíblia hebraica, a palavra salvação denota ser espaçoso, né? Ganhar espaço, liberdade, está fora de um perigo restrito. Na Septuaginta, representa salvação, pode ser interpretada como cura, como salvar alguém, como guardar. Então, dependendo da passagem, essa questão da salvação, ela tem um contexto diferente. Já na Vulgata, né, na Vulgata Latina, salvação é originalmente um termo militar, como criar espaço para alguém, ou repelindo o seu opressor com mão armada. Esse conceito é interessante porque, a partir do momento que nós somos oprimidos por Satanás, por a esfera do maligno, então, nesse momento, o conceito da Vulgata, em algumas passagens, vai nos mostrar que ele está repelindo essa opressão, né, do opressor, né? E, em contrapartida, também pode criar espaço, assim como o conceito da Bíblia hebraica, para alguém que está restrito, que está sendo oprimido e está acuado. Né? Esses são os 3 principais conceitos de salvação apresentados na Bíblia. Em sentido mais direto, a salvação é libertar alguém do poder de um inimigo. Nesse sentido que alguns juízes, né, lá no Israel, é dado o título de Salvador. Por exemplo, lá em Juízes 3, 9 e 15, nós vamos encontrar esse conceito, né, de libertação, né, um libertador, um juiz que é libertador. Era como tido um salvador. Então, esse primeiro conceito lá de juízes, ele vai apresentar isso. O nosso querido pastor Clayton Morenin, ele faz uma observação interessante a respeito da salvação. No livro de apoio do 4º trimestre da IBD de 2017, em que o autor positivamente a respeito da salvação, em alguns tópicos, ele entende, pactua com a mesma visão que nós temos aqui. Primeiro, ele vai trazer, em relação à promessa da salvação, o autor diz tratar-se de um presente, por isso que Efésios 2, 8 e 9. E acentua ainda mais ao afirmar que tal ato não pode partir da capacidade humana. Por isso que Tito 2 e 11 nos esclarece isso. Depois ele ainda diz que, referente à salvação, a alma do homem grita de forma ensurdecedora. Um preço precisa ser pago. Ou seja, mesmo que nós não estejamos vendo, né, a alma humana, de forma ensurdecedora, ela está gritando, ela está clamando, né, alguém precisa fazer alguma coisa por mim. Esse valor a ser pago é pago pelo nosso Salvador, Jesus Cristo. A salvação significa a ação ou resultado de livramento.
preservação de algum perigo ou enfermidade, subentendendo segurança, saúde ou então até mesmo prosperidade. A salvação não é uma ideia ou um projeto apenas. A salvação é uma pessoa. Talvez muitos até desacreditem, até não acreditem, né, nesse processo. Mas a grande verdade é que Jesus, ele é essa base que nós planejamos e precisamos. Né? Muitas das vezes acabamos até não dando atenção, mas quando damos atenção e depois de estarmos firmados, nós começamos a ver quão grande necessidade nós tínhamos. Né? Quão grande necessidade. Né? O enredo da salvação dentro de uma visão bíblica. O processo da salvação obedece a um enredo único, que pode, eventualmente, a partir da interpretação pessoal de cada teólogo, vir a sofrer alguma alteração, mas isto é periférico dentro dos registros bíblicos. Apresentaremos, a partir de agora, o que entendemos ser uma base do enredo, né, da salvação sobre cada um daqueles que estão alvo desse projeto. A decisão divina, né? Primeiro ponto a ser discutido, que a decisão é divina. É um ato voluntário exclusivo de salvar, portanto, de Deus. Duas ocorrências que determinam o preparo do indivíduo para o aceite salvífico. Primeiro, é a chamada divina. Segundo, a convicção do seu pecado. Aqui se encaixa a habilitação da graça. Como a Bíblia diz que nós estamos mortos em delitos e pecados, então, por trás do ser humano está a graça amparando para ele ter um entendimento. Claro que mais à frente vamos discutir sobre isso, vamos falar um pouco, mas sem o amparo da graça, dificilmente nós vamos conseguir qualquer ato de entendimento da chamada divina. Então, eu digo que, simultaneamente, a graça, ou seja, o Senhor, nos ampara para ouvirmos a voz do Pai dentro da chamada. A ordem da salvação, ela obedece aqui alguns princípios. Arrependimento, fé, conversão, regeneração, justificação. Dentro desse processo ocorre a união em Cristo. Ao acontecer a união em Cristo, essa ligação, então dá-se sequência a outros pontos, como santificação, preservação, libertação do pecado, perfeição e, por fim, glorificação. Isso é o processo que obedece essa chamada, essa convicção durante o processo salvífico para o ser humano. Eu vou falar agora de um termo, apresentar aos queridos irmãos, a aplicação doméstica do termo ordo salutis. Isso é um termo pouco explorado, né? Vou trazer uma visão aqui do Roeckmann, né, que é um teólogo calvinista, e que apresenta isso. O termo ordem da salvação é parte integrante da soteriologia bíblica. Mas se existe uma ordem definida sobre a salvação, é necessário levantar primeiro se existe uma ordem definida na aplicação das bênçãos da salvação. O processo da salvação obedece criteriosamente o plano gracioso de Deus para salvar o homem afetado pelo pecado, em decorrência à desobediência às orientações do divino. A ordem da salvação é uma questão que tem levantado muita polêmica na história da teologia soteriológica. Segundo Roeckmann, em 1737, Jacob Karpov, teólogo luterano, cunhou a expressão ordo salutis, literalmente ordem da salvação, para descrever o que agora estamos discutindo. O nome ordo salutis é uma expressão que provém de duas expressões europeias. A expressão alemã, Heiligenruhen, e a expressão holandesa, Heilsweg. Mas foi aplicado comumente na linguagem teológica em uma forma latina, ou seja, ordo salutis, né? Ordem da salvação. Isto quando o latim era a língua do discurso teológico, e através dos tempos
chega aos nossos dias, em língua portuguesa, a expressão ordem da salvação. Ontem, inclusive, quando o nosso pastor estava palestrando, né, ele disse com muita maestria sobre essa questão do latim, fez até uma parte figurativa sobre o inglês, né, a necessidade de estudarmos o inglês para termos uma visão mais ampla, e isso era o que acontecia naquela época com o latim, que era muito forte, e a Vulgata Latina e assim por diante. Então, o termo Ordo Salutis nada mais é do que uma ordem de salvação. E para entendermos isso, o verbete ordem, né, segundo o dicionário Aurélio, eu particularmente é um dos que mais gosto de pesquisar, que faz essa linha, trabalha inclusive o latim, em alguns termos, o hebraico também, apesar de ser um dicionário secular, ele nos traz essa grande valia, né? Ele apresenta, Aurélio apresenta disposição conveniente dos meios para a obtenção dos fins. Então, ordem, repetindo, é uma disposição conveniente dos meios para a obtenção dos fins. E assegura ainda mais ao afirmar que ordem é regra ou lei estabelecida. Logicamente, segundo um dos mais renomados biblistas mundiais, Dr. Carl Henry, diz que ordem é para o cristão o que ele considera como sendo uma ordem mais profunda. Para isto, entende que Deus tem o mundo em suas mãos, incluindo todas as relações políticas e sociais. Nesse sentido, é possível parafrasear ordem como sendo a disposição de Deus estabelecida como uma lei para a obtenção do fim desejado. Então, ordem é a aplicação fundamental e funcional de Deus para a salvação. Então, o termo ordem de salvação, a ordem para salvar, ele implica nisso. É uma disposição de Deus pré-estabelecida. Aí nós voltamos para o termo do Gênesis 3,15. Né? Ele é uma lei, está estabelecido para a salvação. Né? E justamente aqui que alguns companheiros, alguns estudantes dizem que esta ordem é para um grupo específico eleito. Né? Quando, na verdade, esta ordem ela é universal. Ainda, repetindo, que na presença de Deus, Deus sabe que muitos vão recusar essa oferta. E é aí que eu vejo a maior soberania de Deus, de não impor. Jesus nunca impôs, Jesus propôs, sempre propôs, e Deus não é diferente. Né? Ao ver esse estudo, ao ver desse autor aqui, o Ordo Salutis, pode e merece ser aplicado de forma cronológica. Né? A ordem lógica que está em conformidade com os elementos que compõem o processo da salvação, como descrito no tópico enredo da salvação, da visão bíblica. Foi o que eu falei, a sequência, glorificação, exaltação, enfim. Né? E eu trouxe aqui, para esse termo, Ordo Salutis, a visão de três pessoas, três embaixadores aqui. Né? John Murray, ele acredita que podemos delinear, a partir da Escritura, uma ordem de salvação definida. Em seu livro, ele declara: existem boas e conclusivas razões para se crer que os diversos atos da aplicação da redenção acontecem numa certa ordem e que esta ordem é estabelecida pela indicação, sabedoria e graça divina. Para chegar a esta conclusão, Murray toma Romanos 8:30 por base, onde a salvação, justificação e glorificação, e mais, ele arruma um jeito de colocar a fé e a esperança antes da justificação, e a regeneração antes da fé. E entende, portanto, que a ordem bíblica seja esta: vocação, regeneração, fé e arrependimento, justificação, adoração, santificação, perseverança e glorificação. Ele faz uma miscelânea aqui que eu trouxe só para ilustrar, mas que, na verdade, não pode ser tomada como base. Já Berkhoff, que é calvinista, né, extremado, ele diz: esse teólogo reformado aparece com uma posição intermediária em relação à ordem da salvação. Em sua teologia sistemática, ele afirma que a Bíblia não oferece explicitamente uma ordem com esse arranjo. Seu posicionamento é claro quando diz: Deus não concede a plenitude da salvação ao pecador num único ato.
pode ser levantada a questão sobre se a Bíblia, em algum lugar, indica uma ordem de saludes definida. Após o seu posicionamento, ele apresenta o que entende ser a ordem bíblica para a sua ordem de saludes. Aí ele entra com a seguinte regra: vocação, regeneração, conversão, incluindo o arrependimento e a fé, nesse ponto, justificação, santificação, perseverança e glorificação. A Berkover, que é um outro teólogo, é um teólogo também reformado, ele não gosta do termo ordo salutis, ele não se adequa com esse termo. Para ele, a preocupação teológica com esse tópico em relação à salvação tem frequentemente levado a uma preocupação maior com os diversos passos da salvação do que com a própria riqueza da salvação. E aí ele diz o seguinte: ninguém pode deduzir da Escritura uma ordem de salvação específica que em Romanos 8:30, por exemplo, o próprio Paulo não se ensina-nos uma sequência definida de passos no processo da salvação. Mais ainda, ele afirma que a fé nunca deve ser vista como simplesmente um ponto distinto no caminho da salvação. A fé deve ser vista permeando toda a vida cristã. Por esse motivo, Berkover se recusa a formar um ordo salutis, né, uma ordem de salvação, preferindo falar no caminho da salvação, em vez de uma ordem de salvação. É bem interessante trazer isso para os irmãos. Depois eu faço uma síntese aqui de Murray, de Berkhof e de Berkover. E, por fim, eu trago o posicionamento meu como pastor, como teólogo, dizendo que arrependimento, fé, conversão, regeneração, justificação, união em Cristo, santificação, preservação, né? Libertação do pecado, perfeição e glorificação. Esse é mais ou menos o enredo que segue a linha do arminianismo. Nós temos aqui, deixa eu me dar uma olhada, nós estamos bem. O prisma da salvação. A Bíblia Sagrada, ela registra determinado carcereiro, certa vez teceu uma pergunta, né, a dois líderes cristãos. Essa pergunta feita no primeiro século foi válida para aquela época, mas também atravessa séculos ecoando até nossos dias. E até que Jesus volte, permanecerá válida. A pergunta é a seguinte: o que devo fazer para ser salvo? Lá em Atos 16:30. Né? Com base nessa pergunta, é possível aferir que a salvação possui dois extremos: quem pode salvar e quem precisa ser salvo. Né? Essa é a realidade. Se existem dois extremos, podem ser entendidos da seguinte maneira: sobre quem pode salvar, abre-se outros dois polos. Primeiro, quem pode salvar, salva todas as pessoas que precisam. Quem pode salvar, salva apenas algumas pessoas que precisam. Então, tem duas condições. Ou seja, aquele que pode salvar, ele salva todas as pessoas que precisam, ou ele salva algumas pessoas que precisam. Né? Assim como ele habilita, então a tendência é que ele possa salvar todas as pessoas que precisam. O poder existe. Né? Já no tópico 2, sobre quem precisa ser salvo, também se abre outros dois polos. Primeiro, sou salvo porque tenho consciência da minha necessidade, ou sou salvo porque alguém me salvou, dando-me consciência na minha necessidade. Certamente é o número 2. Eu sou salvo porque alguém me salvou, dando-me consciência, me habilitando até consciência da minha necessidade. Né? Então, o enredo da salvação, apresentado no tópico 1 e 2, biblicamente só pode estar afirmado com a aliança dos dois tópicos, 1.1 e 2.2, ou seja, quem pode salvar, salva todas as pessoas que precisam. O que resulta em sou salvo porque alguém me salvou, dando-me consciência da minha necessidade. Né? Em relação aos seres humanos, ninguém tem consciência da necessidade da sua salvação se Deus, por sua livre iniciativa, não salvar o necessitado, não lhe dá capacidade para salvar, para entender esse processo. Quando isto ocorre, passa a dar sentido à glorificação que
o necessitado passa a dar ao seu libertador. Né? O capítulo 17 de São João, Jesus deixa isso muito claro. Considerado o capítulo, né, da glorificação. Né? Jesus fala com muito enfática esse processo. E isso, para mim, é muito bonito, o desenvolvimento do capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu São João. Como sempre, né, o ensino que teologia não é avanço, que eu sempre digo, teologia nunca é avanço, teologia é retrocesso, sempre voltar. Né? É necessário voltar até o momento em que se estabeleceu a necessidade da salvação, ou seja, na queda. Aqui nós vamos entrar um pouco naquele conceito de armatologia. Enquanto Adão e Eva, nossos primeiros irmãos, não sucumbiram ao pecado, né? Lá em Gênesis 3, 1 ao 7, nada lhes era necessário. Foi a partir da desobediência, né? Foi a partir da desobediência que se inaugurou para todos os seres humanos a necessidade da salvação. Em Romanos 5, 18, nos coloca bem claro. Adão e Eva eram representantes universais. Aqui tem um ponto, antes de comentar aqui, eu quero levantar isso. E, como arminiano, eu tento ver, com todo respeito aos reformados que vêm diferente, quando eles dizem que Deus salva uma parte, Deus está disponível para uma parte, e não para um todo. Inclusive, num trabalho que eu vi aqui, não vem o caso aqui, eu vi um reformado muito conhecido, né? Por respeito, eu não vou... Ele trabalha essa questão de todos, né? De uma forma, todos na sua separatividade, ou seja, todos aqueles que foram separados, foram eleitos para a salvação, né? E não todos como um sentido de universalidade. Eu me preocupo um pouco, porque nós vamos ver o seguinte: no item 1, sobre quem pode salvar, vale destacar que a única possibilidade existente encontra-se no subitem 1, ou seja, salvo todas as pessoas que precisam, porque todos representam 100% da humanidade. Não tem como ser diferente, todos 100% da humanidade. Lá em Romanos 3, 23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né? Romanos 8 e 20 vai enfatizar isso também. Então, assim, todos ali, a representação que nós temos de toda a raça humana está restrito a 2 seres humanos, né? Que precisaram de salvação. E a graça aparece lá no Gênesis, já habilitando por meio da vestimenta dada aos pecadores. Então, sobre esse prisma, né, de todas as pessoas que precisam ser salvas, nós vamos encontrar aqui, lá no Éden, né, a base, não só porque nós vemos o texto do Gênesis, né, quando eles pecam, mas analise comigo, se todos não fosse a totalidade de Adão e Eva, como seria? Veja por quê. Se contrário fosse, seguindo a linha reformada calvinista, de que Deus salva apenas alguns e decreta a morte apenas de outros, Deus então poderia, naquele momento, salvar apenas 50% da humanidade, porque os outros 50% estariam destinados para o inferno. Né? Outra questão interessante a ser validada na teologia calvinista é que 50% da humanidade representavam a classe masculina, 50% da humanidade representava a classe masculina. Abrir mão de qualquer uma das partes, das classes, significava que 50% dessas classes estariam privadas da possibilidade de procriação, porque a raça humana estaria confinada a apenas um sexo. Então, não dá para aceitar essa condição de que para uns e outros, não, é um pouco difícil, né, de conseguir conciliar esse posicionamento. O segundo extremo que nós levantamos aqui é sobre quem precisa ainda ser salvo. Né? A resposta também segue a base da primeira reflexão. Nossos irmãos Adão e Eva eram, naquele momento, a totalidade da humanidade, como já dito. Portanto, evidentemente, todos precisam da salvação, como Romanos 11 e 32 também vai nos afirmar. Né?
A Bíblia diz que estávamos mortos em delitos e pecados. Lá em Romanos 3, 1 a 20, Efésios 2, 1 ao 10 também diz. Isso significa que éramos incapazes de pensar, refletir sobre qualquer necessidade, como 2 de Coríntios 3 e 5 nos diz, né? Não que somos capazes de pensar alguma coisa por nós mesmos. Né? Visto que uma das garras do pecado é cerrar, né? Fechar nosso entendimento sobre qualquer necessidade da salvação. 2 de Coríntios 4 e 4. Não somente passamos a ter consciência da necessidade da salvação, quando sou salvo por alguém que me salvou, dando-me consciência da minha necessidade. Este processo é conhecido como graça. Efésios 2 e 8. E quando eu sou salvo, existe uma ação, né, bem interessante, disponível para aqueles que são salvos. É a permissividade da apropriação, de se apropriar da salvação. Neste tópico, nós temos início a classificação do termo apropriação, para que tenhamos, no desenvolvimento do estudo, o perfeito entendimento do enredo da salvação. A expressão apropriação, etimologicamente, pode ser classificada como um substantivo feminino e propõe duas possibilidades. Ato ou efeito de apropriar-se, de se tornar próprio, adequado, adequação e pertinência. Juridicamente, isso é muito interessante aqui, juridicamente, o ato de tornar próprio, né, alguma coisa, sem dono ou abandono, ocupação. Esse termo de apropriação é uma garantia que nós temos e que podemos, né, tomar posse. Há pessoas que, quando você vai falar, ele não sabe que você é salvo, ele não tem certeza da sua salvação. Isso é uma necessidade que nós tenhamos hoje, né? O direito, Deus nos permite a nos apropriarmos da salvação. Deus quer que nós nos apropriamos da salvação que Ele disponibilizou para o seu filho, né? Por meio do seu filho. Logo, a apropriação, quando relacionada com a salvação, pode ser estabelecida como apropriação de algo, ou seja, a salvação, que nos é disponibilizado gratuitamente e de forma graciosa para o nosso bem. Portanto, se tudo que Deus faz é bom, perfeito e gracioso, e se nos salva por sua livre vontade e misericórdia, é possível afirmar que, uma vez salvo, salvo para sempre? Né? Uma vez salvo, salvo para sempre? Porque isso atravessa séculos, né? Séculos. Então, por exemplo, Deus me salvou, então é o seguinte, já estou salvo. Posso fazer o que for, independente dos erros, independente das falhas e tal, eu vou ser salvo. Por quê? Porque Deus me elegeu, Deus me tornou um eleito, e por isso não há nada, absolutamente nada, daquilo que eu venha a fazer pode atrapalhar a minha salvação. Só que na visão arminiana isso não é bem desta maneira, né? Por quê? Para responder a essa pergunta, ou seja, uma vez salvo, é possível afirmar que uma vez salvo, salvo para sempre, né? Nós vamos encontrar, né, na Bíblia uma passagem, lá no livro de Atos 16:30, que na passagem o carcereiro, apavorado pelo incidente ocorrido, ele vê a sua vida em perigo e formula a pergunta sobre a salvação: o que eu devo fazer para ser salvo? Então é respondido a ele: é possível, no texto bíblico, encontrarmos rapidamente a resposta. O versículo 31 diz assim, ó, aceite, creia, né, no Senhor Jesus, e aí vem a extensividade da salvação, né? E será salvo você, ou seja, tu, em algumas tradições, a sua casa, né? Não é que uma pessoa aceitou, os outros vão ser salvos porque aquele aceitou. Não, é que a salvação ela entra e ela está disponível não só a você, mas a todos os teus familiares, né? Tem que ficar bem claro, né? Está disponível. Agora, se em toda uma família, né, alguém não vier a ser salvo, não é porque não foi disponibilizado para ele, é porque houve uma rejeição, né? É uma consciência de que não aceitou, não só acreditar em Jesus, mas acreditar no sacrifício feito do Calvário como um prêmio para nos tirar da área de perigo que tramitavam, né?
A resposta parte de um dos homens que ali estavam, né, no Senhor Jesus. Portanto, representante direto do divino. O que nos leva a uma intrigante questão que atravessa os séculos. Uma vez salvo, salvo para sempre, essa questão chamamos de apropriação da salvação. A ideia de que, uma vez salvo, salvo para sempre, ela é perigosa. Tiago Titilo, no seu livro Jamais Perecerá, bem magistral, eu particularmente gostei muito do que ele diz. Ele nos traz a seguinte reflexão. A expressão traz consigo a ideia verdadeira de que, uma vez que a pessoa foi salva, sua salvação permanecerá assegurada para sempre. O problema é que, ainda assim, ela dá margem para uma interpretação antibíblica da doutrina. Não é? Não dá para a gente dizer que, uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Isso aqui não é um processo, né? Porque se isso é uma questão de eleição, e aí a gente pode falar mais para frente, e para que eu diga, uma vez salvo, salvo para sempre, eu entro numa segunda questão. Eu não posso afirmar isso porque eu não sei quem é os eleitos para ser salvo para sempre. Entendeu? Então, ela se adequa numa perseverança, ao que perseverar até o fim, a perseverança dos santos e assim por diante, né? Uma posse da salvação, para alguns teólogos, significa ser eleito e separado. Ou seja, a quem Deus separou, escolheu. A estes, há disponível salvação. Para esse escolhido, a salvação se torna plena, ou seja, nada que o escolhido faça ou venha ocorrer na sua trajetória de santificação poderá comprometer, porque ele é um eleito e ele vai ser salvo sem a possibilidade da perda. E nós discordamos veementemente disso. Né? Mas tem uma chamada aqui, deixa eu me ver quem foi que fez aqui essa palavra. Agostinho, né? Foi quem começou a defender esta linha de pensamento severa, inclusive lá na página da sua teologia sistemática, página 209, ele vai trazer um pensamento de Agostinho que ele diz assim, ó, mas também pode ser equivocadamente confundido com a ideia de que o salvo está eternamente seguro a despeito do quanto possa se afastar de Deus e abandonar a fé. Você vê que até ele já comentava isso lá atrás. Né? Os arminianos, a sua grande maioria, os pentecostais, a eleição não está em pessoas, ainda que, eventualmente, Deus possa, assim, decidir. Como, por exemplo, foi o caso de Abraão, Isaac e Jacó, entre outros. Mas a nossa eleição está em Cristo. Em Cristo. Deixa eu ver se aqui eu tinha separado aqui. Deixa eu ver se aqui se é esse texto. Aqui, Efésios 1:4. Por isso que às vezes eu fico pensando, quando as pessoas falam de eleição, e até o pastor Edilson foi muito feliz na sua explanação também, né? Porque Efésios 1:4 ele diz claramente, como também nos elegeu nele. Nele quem? Em Jesus. Como? Vamos parafrasear. Como também nos elegeu em Jesus antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, ou seja, separados, eleitos e irrepreensíveis diante dele, Jesus, em caridade ou em amor. Então, a nossa eleição está no ponto central em Jesus. Não há possibilidade de uma eleição fora de Jesus. Ele é o centro para que depois tudo aconteça, como igreja, como Israel e assim por diante. Né? Esse ponto é muito interessante. Esse era admitido que todos os salvos e a salvação pode ser negligenciada, né? Descuidar, negligenciar, descuidar, deslaxar-se, né? Ter relaxado, né? Essa afirmação não é pessoal, não é de uma pessoa, não é de um eu sou arminiano, mas ela é bíblica. Hebreus 2:3, né? Neste ponto, é difícil para o calvinista aceitar que Jesus, ao morrer, morre por todos. Não implica a necessidade de que todos tenham que aceitar o sacrifício de Cristo. Para o calvinismo, a morte de Cristo foi efetiva apenas para os eleitos. Aos que recusaram, é porque Deus decretou não os alcançar com a graça para serem salvos. Então, Hebreus 2:3, ele é fundamental para dizer que a graça podemos cair, perder a nossa salvação, sim. Né? Eu tenho aqui alguns textos, e deixa eu ver quanto tempo ainda temos aqui. Já temos algum tempo. Não, por exemplo, não consegue dirigir o livre-arbítrio, digerir, né?
o livre-arbítrio para recusar ou aceitar o favor imerecido disponibilizado a todos. Dizem que a morte de Cristo foi disponível para todos, mas efetiva apenas para alguns. Né? São esses alguns, os eleitos. Né? Para o arminiano, no entanto, se não mantivermos nossa fé em Cristo, além da nossa postura ética e moral, em relação ao que as Escrituras nos ensinam, aí nós temos Mateus 10, 22, Mateus 24, 13, Marcos 13, 13, Atos 2, 21, Romanos 13, 10, 13, Hebreus 2, 3, facilmente cairemos da graça e, consequentemente, perderemos a salvação. Né? E existe um detalhe bem importante nisso, que ao perder a salvação não é porque Deus errou ou errou o alvo. Não tem nada a ver com Deus. Isso é uma ação nossa. Inclusive, eu trago alguma parte aqui, que eu vou correr um pouco, né? Em que eu digo isso. Né? Deus não vai nos mandar para o inferno, muito menos vai nos levar para o céu. Deus vai nos colocar no lugar que nós escolhemos nesta vida passar a eternidade. Vou repetir. Deus não nos mandará para o inferno, muito menos nos levará para os céus. Deus vai nos colocar, né, no local em que nós, nesta vida, desejamos passar a eternidade. No meu livro Minhas Escolhas, eu trato isso de uma maneira mais ampla. Jesus, para ser dentro da ação, a teologia arminiana, portanto, bíblica, existe uma diferença significativa da teologia reformada, que se opõe ao nosso pensamento. De forma objetiva, o arminiano segue as instruções bíblicas, ou seja, em Jesus para ser salvo, porque Cristo é o eleito para todas as nações, como João 11:52 diz. Ao passo que o reformado é salvo, ou seja, eleito, para então vir a crer. Né? O problema do pensamento reformado é que jamais conseguirão assegurar sua salvação, porque não conseguem saber quem entre eles são os eleitos. Eu disse isso aqui e até destaco esse posicionamento. Eu quero agora falar um pouco com os irmãos. Pastor André, eu quero interromper um pouco só para perguntar. Eu ainda tenho mais algum tempo? Quanto tempo? Nós temos 10 minutos ainda, para as 9 horas. Até que horas o senhor me permite? Para as 10 horas, aliás. Até que horas? Pastor Temi, paz do Senhor, o pastor André precisou dar uma saidinha, ele me deixou aqui assessorando ele, pode ficar à vontade. O senhor precisa de mais quanto tempo? Não, aqui ainda dá para a gente ir tocando aqui, então vamos tocando aqui. Fique à vontade. Teologia objetiva e subjetiva. Isso é importante para nós entendermos aqui dentro dessa reflexão. A teologia bíblica produz para a soteriologia o envolvimento ativo e permanente da Trindade. Isso porque o plano salvífico de Deus procede de dois desenvolvimentos distintos, porém interligados ao mesmo tempo. Trata-se da soteriologia objetiva e da soteriologia subjetiva. Dentro da teologia objetiva, expressa que Deus faz por nós em Cristo. A teologia subjetiva expressa o que Deus faz em nós pelo Espírito Santo. Uma coisa é quando ele faz por nós e outra coisa é quando ele faz em nós. Né? Enquanto a teologia objetiva é um ato estabelecido, efetivo e imutável do fazer por nós, em Cristo, desde a eternidade, a teologia subjetiva é um ato progressivo e imutável do fazer em nós pelo Espírito Santo. Ato gradual, podendo ser aceito ou rejeitado pelo necessitado. Né? E eu finalizo esse tópico com uma reflexão. O calvinismo acusa os arminianos de assumir o lugar de Deus no processo da salvação. Isto porque entendemos que o ser humano pode decidir positivamente ou negativamente a oferta da salvação. Segundo eles, com tal pensamento, os arminianos diminuem o poder de Deus ao assumir o direito de decidir sobre a sua salvação. Veja, por exemplo, eu cito aqui o texto de Deuteronômio 30:19, que hoje não vi nenhum dos calvinistas
me responderem. Eu quero ir lá nesse texto, Deuteronômio 30 e 19, que é um texto muito claro, em que o próprio Deus ele diz o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti. Te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Ou seja, a escolha, né, aqui é um ato misericordioso de Deus. Né? Deus propõe, olha só, né? Eu te tomo hoje, eu proponho para você a vida, a morte, a bênção e a maldição. Aí vem o ato de misericórdia para mim, ao meu ver, que é divino isso, é fantástico. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Ou seja, a salvação ela está disponibilizada não só para nós, ela vem de encontro, que nós falamos em Atos 16:30 também, né? O que devo fazer para ser salvo, porque ela é extensivo à família. Né? Então, esse ato da teologia objetiva e a teologia subjetiva é importante nós enfatizarmos. A teologia objetiva é o efeito daquilo que Deus faz por nós em Cristo Jesus. E a teologia subjetiva é aquilo que Deus faz em nós por meio do Espírito Santo. Sendo esse processo gradual, né, e pode ser aceito ou rejeitado. Né? Entendendo o plano da salvação. Sobre o plano da salvação, disponibilizado por Deus, há um conceito uniforme entre teólogos e estudantes da Bíblia, e a obra da salvação repousa em forma primária em Cristo. Sobre isso, nenhum seguidor do cristianismo atreve-se a contestar. Contudo, o que precisa ser definido, ou pelo menos esclarecido, seja, se dentro do estudo teológico se abre um subtópico, a saber, a cristologia, e sobre este se reabre novo subtópico, a soterologia, então nós temos teologia, cristologia e soterologia. Porque a soterologia ela só vai ter efetivação por meio da cristologia. Né? E é a teologia que vai explicar este processo. Né? E aí eu quero partir agora um outro ponto até para a gente discorrer aí. Deixe-me ver que página que eu estou aqui. Me dá só um segundinho. Tá. Depois nós ainda temos aqui, ainda dá para a gente discorrer, dá para a gente falar aqui. Vem um tópico para nós refletirmos e pensarmos. Né? A fé para salvar? A fé salva. Né? Esta é uma pergunta que mexe com o lado místico do ser humano. Ainda que a palavra fé possua inúmeras aplicabilidades, uma especificamente se destaca, a saber, a necessidade. Lembra que eu falei lá atrás de Adão e Eva? Nós vamos dizer aqui. A meu ver, a necessidade humana só ocorre após a desobediência no Éden, né? O que acarretou a queda e suas atuais consequências. Até então, os seres humanos não necessitavam de nada. Aqui é interessante dizer isso, que mesmo que o pecado já existisse, porque há quem diga que Adão e Eva caiu por causa do pecado. Não, Adão e Eva não caiu por causa do pecado, Adão e Eva caiu por causa da desobediência que deu origem à implantação, à chegada do pecado nos seres humanos. E eu pego livros de várias pessoas, de vários teólogos aí, ensinando isso e de forma equivocada. Né? O local onde habitavam e a forma de relacionamento com Deus mostram que de nada necessitavam. É claro. Né? Portanto, uma das variantes da palavra fé aponta para a necessidade humana. Portanto, nesse sentido, a fé jamais tem qualquer poder para salvar. Quem salva é o Senhor Jesus por meio da fé. E quem cura é o poder atuante do nome do Senhor Jesus. Né? Deixa eu ver quem está aqui. Alguém está pedindo licença. Amém. Amém. Isso se diz que este nome tem poder sobre todas as esferas malignas, livre e restritamente aquele a qual busca pela cura. Porém, existem algumas passagens em que o próprio Jesus diz: a tua fé te salvou. Por exemplo, lá em Mateus 9:22, ele diz isso, Marcos 5:34, Marcos 10:52, Lucas 7:50,
né? Nós temos aqui outra passagem também em Lucas 18:42, todas essas passagens ditas num contexto em que um milagre aconteceu, o que pressupõe que esses milagres ocorreram por causa da fé. Então, como é possível resolver a seguinte questão, né? A resolução da questão é necessário elucidar, por meio da onomatologia teológica, a palavra cura. Esta é uma palavra que melhor pode ser definida por meio do idioma latim, e sugere oriunda da salvação, de salvos, né? Pode ser interpretada como cura. Exatamente por isso que Jesus disse à mulher que foi curada, né, pelo fluxo de sangue e tudo. Tocar em sua vestimenta, filha, Jesus diz, filha, a tua fé te salvou, lá em Marcos 34. Ou seja, a salvação, né, o salvo, salvos, né, que é essa situação de cura, né? Isso precisa ser bem interpretado para que a gente não confunda a fé assumindo o lugar de Jesus, né? Por fim, nós vamos trabalhar aqui a questão do arrependimento. Me dá só um minutinho para que a gente possa tomar isso aqui. E eu já vou passando para o final. A questão do arrependimento, qual o sentido do arrependimento? Que a pessoa está morta em delitos e pecados. Não? Essa é a base. Qual é o sentido do arrependimento? Eu vou me arrepender se eu estou morto em delitos e pecados. Não? Então, nós vamos tratar aqui nesse tópico, inclusive no livro a gente apresenta isso. Ela diz o seguinte: é necessário, uma vez que a Bíblia diz que estamos mortos em delitos e pecados, Efésios 2:1, em suma, a impossibilidade de qualquer tipo de ação a qualquer manifesto existente, uma vez que morto, até onde sabemos, não possui reação. Eclesiastes 9:10 vai nos dizer isso, né? Nos assegurar isso. No entanto, tanto desde o Antigo Testamento, culminando no Novo Testamento, vemos a palavra de Deus chamando o pecador ao arrependimento. Em o Novo Testamento, talvez João Batista e Jesus Cristo tenham sido os maiores proclamadores dessa doutrina. Tanto que, por diversas vezes, encontramos suas falas ao povo para que se arrependesse. E sobre essa questão do arrependimento, os livros históricos falam do arrependimento, segundo Crônicas 7:14. Os livros poéticos falam do arrependimento, Salmo 32:5, Salmo 51:1-4. Os profetas maiores falam sobre o arrependimento, Isaías 30:15, Ezequiel 18:30-32. Os evangelhos falam sobre o arrependimento. Nós temos Mateus 3:2-8, 11:30, Marcos 1:15, Lucas 5:10 e muitos outros. O livro histórico do Novo Testamento fala sobre o arrependimento, Atos 2:38, 3:19, 17:30-31, 26:20. As epístolas paulinas falam do arrependimento, 2 de Coríntios 7:9-10. As epístolas gerais falam do arrependimento, Tiago 4:8, 1 de João 1:9, 1 de Pedro 3:9. O livro profético, né, fala sobre o arrependimento, Apocalipse 3:19. Portanto, se o pecador é, por natureza, incapaz de resolver o seu estado, né, reconhecer o seu estado, partindo daí a sua condição de mortos em delitos e pecados, como explicar então isso? Temos no Novo Testamento 2 exemplos claros e muito apropriados para a nossa reflexão. Esses exemplos partem de 2 pessoas chamadas por Jesus ao santo ministério. São eles Judas e Pedro. Ambos estavam no colégio apostólico. Ambos tiveram atitudes dignas de maldição. No entanto, o que os diferenciou dentro desse ministério? Nós vamos ver aqui. Pedro nega a Jesus. Né? Imagine só, irmãos. O que é você negar Jesus? Olha a profundidade disso. Negar a Jesus. Mas amargamente, Pedro chora em sinal de arrependimento. Mateus 26:75 mostra isso. Já Judas cai, ao contrário de negar, Judas cai
a Jesus. Aparentemente, é mais simples do que negar, né? Do que negar o Salvador. Né? Mas os textos nos informam que, se ocorreu o choro, né? Não nos fala, ele não mostra se Judas chorou ou não, mas houve um arrependimento. É Mateus 7, 3 a 5. Né? Tanto Pedro quanto Judas se arrependeram de suas ações. Mas o importante é saber que o que diferenciou, né? O que foi que diferenciou? Para mim, a necessidade, a sinceridade do arrependimento. A sinceridade do arrependimento é quem praticamente define tudo. Ambos erraram, ambos choraram, ambos se arrependeram, mas apenas em um encontrou-se a sinceridade, né? E a soteriologia chamamos de conversão. A palavra sinceridade, ela é oriunda da palavra sincera, né? Existe todo um processo, né? Sem maquiagem. É onde, quando nós vemos sobre sinceridade, nós estamos tendo autenticidade, sem maquiagem, por parte de uma pessoa. Por isso que, para os arminianos, o seu posicionamento soteriológico é mais seguro em relação do que o calvinista. Isso porque quem os habilitou a entender a proposta da salvação e o ministério foi o Espírito Santo. Portanto, não pode ter havido erro da parte do sagrado. Pelo contrário, todos tiveram liberdade de atuação, opção e escolha. Observe que o ato da graça, ou seja, Jesus, é disponível a todos os homens, seja no Antigo ou no Novo Testamento, habilitando a pessoa a reconhecer o seu estado pecaminoso. A partir daí, a obra é do Espírito Santo, ou seja, a regeneração, por meio da fé depositada em Jesus Cristo. Antes do surgimento do Senhor Jesus, esta fé estava depositada naquele que era o antitipo de Jesus, Abraão. Gênesis 15, 6, né? Quando o ministério de Jesus entra em ação, ocorre uma transferência de valores para aquele que é Senhor sobre Abraão, centralizando, então, todo o enredo da salvação em si. Este é o fechamento, né, daquilo que eu apresento. Ainda existe muito mais coisa aqui, né? Mas esse é basicamente, até porque nossos companheiros passaram 1 hora e 5, 1 hora e 10, e eu não quero fugir disso. Né? Então, eu não sei, eu encerro por aqui, porque nós temos ainda mais algumas coisas, né? Mas, basicamente, o processo, a tramitação da salvação, eu procurei fazer uma tipologia sobre a arca, simbolizando Jesus, trazendo o chamado de Deus em relação a esta condição de podermos ouvir, e para ouvirmos a voz de Deus, a habilitação da graça que ampara o ser humano pecador a ouvir a voz de Deus. Né? Por isso que a Bíblia diz, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais, a voz do Espírito Santo, não endureçais o coração. Né? Então, quero deixar aqui esse meu posicionamento, e que Deus em Cristo Jesus, se houver alguma pergunta, alguma coisa nós respondemos, ou então encerramos por aqui. Deus abençoe os irmãos.